John Stuart Mill nasceu em 20 de maio de 1806, em Londres, no seio de uma família dedicada ao pensamento filosófico e econômico. Seu pai, James Mill, era um historiador e filósofo influente, fortemente ligado ao utilitarismo de Jeremy Bentham. Desde cedo, James decidiu que seu filho deveria se tornar um grande intelectual, submetendo-o a um regime de estudos extremamente rigoroso e meticulosamente planejado. A educação de John não seguiu os padrões comuns da época, ao contrário, ele foi exposto a um currículo intenso e acelerado, que moldaria profundamente sua trajetória. Ainda na primeira infância, John Stuart Mill aprendeu grego, um feito notável para uma criança de apenas 3 anos. Seu pai acreditava que a base de qualquer formação intelectual deveria ser construída por meio da leitura de autores clássicos, e assim, antes mesmo de completar 8 anos, Mill já lia Platão, Heródoto e Aristóteles no original. Esse contato precoce com a literatura e a filosofia clássica desenvolveu sua capacidade analítica e sua habilidade de argumentação. O latim veio logo depois, seguido por uma imersão em história, lógica e economia política. Aos 12 anos, Mill já estudava com profundidade as obras de Adam Smith e David Ricardo, dois dos mais importantes economistas da época. Seu pai, além de ensinar-lhe esses conteúdos, também o submetia a debates rigorosos para garantir que ele não apenas memorizasse as informações, mas que fosse capaz de analisá-las criticamente. Esse método fez com que Mill desenvolvesse uma mentalidade investigativa, sempre buscando compreender a estrutura lógica por trás dos fenômenos sociais e econômicos. O ambiente em que John cresceu era intensamente intelectual, mas também extremamente exigente. James Mill via a educação como um instrumento para moldar a mente do filho de acordo com os princípios utilitaristas. Qualquer forma de distração infantil era desencorajada, ou brincadeiras, jogos e interações sociais com crianças da sua idade eram praticamente inexistentes. Esse isolamento gerou um jovem brilhante, mas também emocionalmente vulnerável, o que influenciaria os desafios psicológicos que enfrentaria na juventude. Apesar da rigidez do método de ensino, Mill reconheceu mais tarde que sua formação foi um fator essencial para sua capacidade de raciocínio e escrita. Ele adquiriu não apenas conhecimento, mas também disciplina intelectual e um rigor analítico que o acompanhariam ao longo de sua vida. Entretanto, ele também percebeu que sua educação negligenciou o desenvolvimento emocional e a sensibilidade estética, aspectos que ele buscaria compensar mais tarde. O contato com os escritos de Jeremy Bentham foi um marco importante em sua juventude. Bentham era o principal expoente do utilitarismo, uma teoria ética que defendia a maximização da felicidade coletiva como critério fundamental para a moralidade e a legislação. James Mill e Bentham compartilhavam uma visão racionalista e reformista da sociedade, e John foi naturalmente inserido nesse contexto intelectual. Desde muito cedo, ele foi treinado para pensar em termos de utilidade e eficiência social, o que moldaria suas futuras contribuições filosóficas. Aos 14 anos, Mill foi enviado para a França, onde passou um ano estudando e ampliando seus horizontes intelectuais. Lá, teve contato com diferentes tradições filosóficas e começou a perceber que o pensamento utilitarista poderia ser enriquecido por outras perspectivas. Essa experiência foi essencial para que ele começasse a desenvolver sua própria visão sobre moralidade, liberdade e justiça. A formação de Mill não se limitou apenas à filosofia e à economia. Seu pai também lhe ensinou lógica e retórica, habilidades que ele utilizaria para formular argumentos rigorosos e persuasivos ao longo de sua vida. Essa preparação intensa fez com que, ainda jovem, ele estivesse apto a discutir temas complexos com os maiores pensadores da época, o que contribuiu para sua rápida ascensão no meio intelectual. Entretanto, essa educação excepcional teve um custo emocional significativo. Privado de uma infância convencional, Mill começou a sentir o peso do rigor intelectual e da pressão para atender às altas expectativas de seu pai. Mais tarde, ele descreveria um período de profunda crise emocional, resultado do desgaste mental causado por anos de estudo exaustivo. Esse esgotamento seria um ponto crucial em sua trajetória, levando-o a questionar os princípios rígidos com os quais for educado e a buscar novas formas de pensamento. A intensa educação intelectual que John Stuart Mill recebeu durante sua infância e adolescência lhe proporcionou um conhecimento vasto e profundo, mas também teve consequências psicológicas inesperadas.
Aos 20 anos, após anos de estudo e trabalho intelectual árduo, ele experimentou uma crise emocional profunda que abalou sua convicção no utilitarismo e no valor de seus próprios esforços. Essa crise não foi apenas um momento de desânimo passageiro, mas um ponto de inflexão que redefiniu sua trajetória filosófica e pessoal. O problema central dessa crise era uma sensação de vazio e falta de propósito. Mill percebeu que sua educação o havia preparado para ser um grande pensador, mas não para lidar com emoções humanas complexas. Ele se perguntava se, mesmo que todas as reformas sociais e políticas que ele defendia fossem implementadas com sucesso, isso realmente traria felicidade genuína para as pessoas e, mais importante, se ele próprio sentiria realização ao ver tais mudanças acontecerem. Essa dúvida corroeu sua motivação e o mergulhou em um estado de apatia. Esse período de crise foi marcado por uma sensação de despersonalização. Mill não sentia entusiasmo por nada, nem mesmo pelos ideais utilitaristas que até então haviam guiado sua vida. Ele se perguntava se sua dedicação ao bem comum realmente fazia sentido e se a busca pelo progresso social e moral era capaz de trazer realização pessoal. Essa crise o levou a questionar os limites do racionalismo estrito que havia dominado sua formação. A saída desse estado de depressão intelectual veio de um lugar inesperado, da poesia. Até então, Mill havia sido treinado para valorizar apenas argumentos racionais e quantitativos, mas, ao ler as obras do poeta romântico William Wordsworth, ele começou a compreender a importância das emoções e da subjetividade na experiência humana. Wordsworth escrevia sobre a beleza da natureza, os sentimentos internos e a simplicidade da vida cotidiana, oferecendo a Mill uma nova perspectiva sobre a felicidade e o significado da existência. Esse contato com a poesia romântica não o afastou do utilitarismo, mas o fez repensar sua abordagem. Ele percebeu que a felicidade não deveria ser entendida apenas em termos de prazeres racionais e mensuráveis, mas também como um estado subjetivo, que envolvia emoções, imaginação e uma conexão mais profunda com o mundo ao redor. Essa visão mais ampla da experiência humana influenciaria suas futuras reflexões sobre moralidade e bem-estar. Além da poesia, Mill também encontrou respostas na filosofia de autores que valorizavam a autonomia individual e a liberdade de pensamento. Ele começou a estudar mais profundamente os escritos de filósofos como Coleridge e Goethe, que enfatizavam a importância do desenvolvimento pessoal e da diversidade de perspectivas para a construção de uma sociedade mais rica e plural. Essa nova fase de sua vida o levou a compreender que o progresso humano não poderia ser alcançado apenas por meio de reformas políticas e econômicas, mas também por um florescimento cultural e emocional. A crise emocional de Mill também teve um impacto profundo em sua escrita. Antes desse período, ele via suas ideias principalmente como ferramentas para moldar políticas públicas e promover reformas sociais. Depois da crise, sua abordagem tornou-se mais humana e introspectiva. Ele passou a se preocupar mais com a importância da liberdade individual não apenas como um princípio abstrato, mas como um elemento essencial para o desenvolvimento pleno dos indivíduos. Esse processo de redescoberta emocional o fez perceber que sua educação havia sido incompleta. Seu pai, James Mill, havia lhe ensinado a pensar logicamente e a argumentar com precisão, mas não havia lhe mostrado a importância da empatia, da arte e da subjetividade. Para preencher essa lacuna, John começou a explorar não apenas a literatura e a filosofia romântica, mas também outras formas de expressão artística que antes ele ignorava. A superação dessa crise marcou um ponto de virada na trajetória de Mill. Ele não abandonou seus ideais utilitaristas, mas passou a defendê-los de forma mais sofisticada, reconhecendo que a felicidade não poderia ser reduzida a cálculos matemáticos sobre prazer e dor. Sua nova visão incorporava a ideia de que o desenvolvimento do caráter e das emoções era tão importante quanto o progresso material e intelectual. Após superar sua crise emocional e redefinir sua visão sobre a vida e a filosofia, John Stuart Mill começou a consolidar sua carreira profissional e intelectual. Diferente de muitos pensadores de sua época, ele não se dedicou exclusivamente à escrita acadêmica ou ao ensino universitário. Em vez disso, Mill trabalhou durante grande parte de sua vida na Companhia das Índias Orientais, um dos organismos mais influentes do Império Britânico no século XIX. Esse trabalho permitiu que ele tivesse uma compreensão prática das questões políticas e administrativas que afetavam não apenas a Inglaterra, mas também suas colônias.
Na Companhia das Índias Orientais, Mill desempenhou funções administrativas e ajudou a formular políticas para o governo britânico na Índia. Sua atuação envolvia a análise de relatórios, a elaboração de pareceres e a participação na formulação de decisões que influenciavam milhões de pessoas. Embora nunca tenha viajado para a Índia, ele desenvolveu uma visão crítica sobre o colonialismo e defendeu reformas que visavam tornar a administração colonial mais eficiente e menos opressiva. Seu trabalho burocrático, no entanto, não era visto por ele como um fim em si mesmo. Mill utilizava sua posição para aprofundar seus estudos sobre política, economia e filosofia, transformando suas observações em reflexões teóricas que mais tarde seriam publicadas em livros e ensaios. Ele via a administração pública como um laboratório para testar suas ideias e compreender melhor os desafios da governança em sociedades complexas. Ao longo de sua vida, Mill manteve um duplo compromisso: por um lado, exercia seu papel no serviço público com seriedade e dedicação; por outro, dedicava-se à produção intelectual, escrevendo textos que viriam a influenciar gerações de pensadores. Seus escritos não se limitavam à filosofia e à economia, mas abrangiam também temas como direitos civis, liberdade de expressão e educação. Foi durante esse período que Mill começou a ganhar notoriedade como escritor. Seus ensaios eram publicados em jornais e revistas de prestígio, e sua reputação como pensador começou a se expandir. Ele não escrevia apenas para acadêmicos e intelectuais, mas também para o público em geral, tornando suas ideias acessíveis a um número maior de pessoas. Esse compromisso com a clareza e a acessibilidade foi uma das marcas registradas de sua obra. Em 1843, Mill publicou um sistema de lógica, uma de suas primeiras obras de grande impacto. Nesse livro, ele analisou os fundamentos do raciocínio e da ciência, defendendo um método indutivo baseado na observação empírica e na experimentação. A obra foi amplamente reconhecida como uma contribuição fundamental para a epistemologia e a metodologia científica, influenciando tanto filósofos quanto cientistas. Nos anos seguintes, Mill continuou a desenvolver suas reflexões sobre política e sociedade. Sua experiência na administração pública reforçou sua crença de que o governo deveria atuar para promover o bem-estar da população, mas sem restringir excessivamente a liberdade individual. Essa preocupação com o equilíbrio entre autoridade e liberdade se tornaria um dos temas centrais de seus escritos posteriores. Outro aspecto importante de sua atuação como escritor foi sua defesa da liberdade de expressão. Ele acreditava que o progresso social dependia do livre debate de ideias e da possibilidade de questionar dogmas estabelecidos. Para ele, mesmo opiniões impopulares ou erradas deveriam ser protegidas, pois o confronto entre diferentes pontos de vista era essencial para a busca da verdade. Essa visão seria explorada em profundidade em sua obra sobre a liberdade, publicada em 1859. Apesar de sua rotina intensa, Mill nunca abandonou sua missão de educar o público e contribuir para o avanço da sociedade. Sua produção intelectual se manteve constante ao longo dos anos, e seus livros passaram a ser estudados não apenas na Inglaterra, mas em diversos países. Ele se tornou uma referência para aqueles que buscavam um pensamento político e filosófico baseado na razão, na justiça e na defesa dos direitos individuais. O utilitarismo foi uma das principais correntes filosóficas que influenciaram John Stuart Mill, e sua relação com essa doutrina não foi apenas de aceitação, mas também de reformulação. Desde a juventude, Mill foi educado sob a forte influência de Jeremy Bentham, o principal fundador do utilitarismo clássico, que defendia a maximização da felicidade como critério fundamental para a moralidade e a política. No entanto, à medida que amadurecia intelectualmente, Mill percebeu que a visão de Bentham era excessivamente simplificada e precisava de ajustes para melhor compreender a complexidade da experiência humana. Bentham acreditava que todas as ações humanas deveriam ser avaliadas com base em seu impacto na felicidade geral, medida em termos de prazer e dor. Sua abordagem era fortemente quantitativa, ele propôs que os prazeres pudessem ser calculados matematicamente, e que o objetivo de qualquer sistema moral e político deveria ser maximizar a soma total da felicidade. Para Bentham, todos os prazeres eram essencialmente iguais, variando apenas em intensidade e duração. Mill, no entanto, discordava dessa concepção simplista da felicidade. Em sua obra O Utilitarismo, publicada em 1863, ele propôs uma distinção crucial entre prazeres superiores e inferiores.
Ele argumentava que certos tipos de prazer, como os intelectuais, morais e artísticos, tinham um valor qualitativo maior do que prazeres meramente físicos ou sensoriais. Para ele, a felicidade não deveria ser avaliada apenas em termos de quantidade, mas também pela qualidade das experiências. A famosa frase de Mill, é melhor ser um homem insatisfeito do que um porco satisfeito, ou melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito, sintetiza sua crítica à visão de Bentham. Ele acreditava que os seres humanos tinham capacidades intelectuais e emocionais superiores e que, portanto, seu bem-estar não poderia ser reduzido a simples sensações de prazer e dor. Essa distinção deu ao utilitarismo uma nova profundidade e reforçou a importância do desenvolvimento moral e cultural na busca pela felicidade. Outra inovação de Mill foi sua defesa do utilitarismo como um princípio que respeitava a individualidade e a autonomia. Enquanto Bentham via os indivíduos quase como peças em um cálculo de utilidade social, Mill enfatizou que a liberdade pessoal era essencial para a realização do bem-estar coletivo. Ele argumentou que a sociedade deveria permitir que os indivíduos buscassem seus próprios caminhos para a felicidade, desde que não causassem dano aos outros. Essa ideia, desenvolvida posteriormente em Sobre a Liberdade, reforçou a conexão entre utilitarismo e liberalismo. Mill também introduziu uma visão mais sofisticada sobre a motivação moral. Ele reconhecia que as pessoas nem sempre agem de acordo com o cálculo racional do prazer e da dor, como sugeria Bentham. Em vez disso, argumentava que a moralidade é moldada por fatores como educação, cultura e hábitos sociais. Ele via o desenvolvimento moral como um processo de aperfeiçoamento contínuo, no qual os indivíduos aprendem a valorizar prazeres superiores e a agir com empatia em relação ao bem-estar coletivo. Uma das principais críticas ao utilitarismo benthamiano era que ele poderia justificar medidas autoritárias se estas resultassem em um aumento da felicidade geral. Mill procurou resolver esse problema ao incorporar o conceito de justiça ao utilitarismo. Ele defendeu que certos direitos individuais deveriam ser protegidos mesmo que, em um cálculo estrito de utilidade, pudesse parecer benéfico violá-los. Para ele, a estabilidade da sociedade dependia de princípios éticos sólidos que garantissem a liberdade e a justiça para todos. Além disso, Mill enfatizou o papel da educação e da cultura na formação de uma sociedade mais justa e utilitária. Ele acreditava que a busca pela felicidade não deveria ser apenas um cálculo egoísta, mas um processo no qual os indivíduos se tornassem mais refinados, morais e conscientes do impacto de suas ações sobre os outros. Assim, ele propôs que a educação tivesse um papel fundamental no desenvolvimento de cidadãos capazes de compreender e praticar o utilitarismo de maneira mais sofisticada. A reformulação de Mill do utilitarismo também teve um impacto duradouro nas discussões filosóficas sobre ética e política. Sua tentativa de combinar felicidade com liberdade individual influenciou debates posteriores sobre direitos humanos, democracia e governança. Enquanto Bentham via a moralidade como um sistema estritamente baseado em consequências, Mill tentou equilibrar essa visão com a necessidade de proteger a dignidade e a autonomia do indivíduo. Entre as contribuições mais marcantes de John Stuart Mill para a filosofia política e moral, Sobre a Liberdade, 1859, destaca-se como uma das obras mais influentes do pensamento liberal. Nesse livro, Mill elaborou uma defesa contundente da liberdade individual, argumentando que o progresso da sociedade depende da proteção do direito de cada pessoa de pensar, agir e se expressar livremente. Seu conceito de liberdade não se restringia apenas à ausência de coerção pelo Estado, mas também à resistência contra a tirania da opinião pública e das normas sociais sufocantes. O cerne da argumentação de Mill sobre a liberdade é o princípio do dano. Ele defendia que o único motivo legítimo para que a sociedade ou o governo impusessem restrições à liberdade individual era a prevenção de danos a terceiros. Fora isso, cada indivíduo deveria ter o direito de conduzir sua vida como bem entendesse, sem interferência externa, mesmo que suas escolhas fossem consideradas erradas ou prejudiciais para ele próprio. Esse princípio se tornou um dos pilares do pensamento liberal moderno. Um dos pontos centrais da obra é a importância da liberdade de pensamento e de expressão. Mill argumentava que, para que uma sociedade floresça, é essencial que todas as opiniões sejam ouvidas, inclusive aquelas consideradas erradas ou impopulares. Ele via o livre debate como um meio indispensável para o avanço do conhecimento, pois, ao confrontar diferentes perspectivas, as ideias verdadeiras se fortalecem e as falsas podem ser corrigidas.
Para Mill, silenciar uma opinião não apenas prejudicava o indivíduo que a expressava, mas também toda a humanidade, pois privava as pessoas da oportunidade de testar e aperfeiçoar suas convicções. Além da liberdade de pensamento, Mill defendia a liberdade de ação e de estilo de vida. Ele acreditava que a diversidade de comportamentos e escolhas era benéfica para a sociedade, pois permitia que os indivíduos explorassem diferentes caminhos para a felicidade e o desenvolvimento pessoal. Em sua visão, sociedades que promovem a conformidade e desencorajam a originalidade tornam-se estagnadas e limitam o potencial humano. Ele via a individualidade como uma fonte de progresso e inovação, necessária para o enriquecimento cultural e intelectual. No entanto, Mill reconhecia que a liberdade não era um conceito absoluto e que precisava ser equilibrada com a responsabilidade social. Ele argumentava que, embora os indivíduos tivessem o direito de fazer escolhas pessoais, eles também tinham o dever de respeitar os direitos dos outros e de contribuir para o bem-estar da sociedade. O princípio do dano servia como um critério para estabelecer esse equilíbrio. As pessoas deveriam ser livres para agir como quisessem, desde que suas ações não prejudicassem terceiros. A preocupação de Mill com a tirania da maioria foi um dos aspectos mais inovadores de sua obra. Ele alertava que, mesmo em democracias, os indivíduos poderiam ser oprimidos não apenas por leis autoritárias, mas também pela pressão social e pela intolerância coletiva. Ele via com preocupação o poder que a opinião pública poderia exercer sobre o comportamento individual, levando as pessoas a reprimir suas próprias ideias e personalidades por medo da desaprovação. Para ele, uma sociedade verdadeiramente livre deveria proteger a diversidade de pensamento e permitir que as pessoas vivessem de acordo com suas próprias convicções. Outro ponto crucial abordado em Sobre a Liberdade foi a relação entre liberdade e moralidade. Mill rejeitava a ideia de que o Estado ou a sociedade tinham o direito de impor normas morais arbitrárias aos indivíduos. Ele argumentava que a moralidade deveria ser construída com base na razão e na experiência, e não imposta por dogmas ou tradições inflexíveis. Ele defendia uma ética baseada na autonomia e na responsabilidade individual, onde cada pessoa deveria ter o direito de definir sua própria concepção de uma vida boa. A obra de Mill também teve implicações profundas para a política e os direitos civis. Suas ideias influenciaram debates sobre a liberdade de imprensa, a proteção de minorias, a tolerância religiosa e os direitos das mulheres. Ele via a liberdade individual como essencial para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, na qual todos tivessem a oportunidade de desenvolver plenamente suas capacidades e talentos. Ao longo dos anos, Sobre a Liberdade tornou-se um dos textos fundamentais do liberalismo clássico e segue sendo uma referência central nos debates contemporâneos sobre direitos individuais e democracia. As preocupações de Mill com o autoritarismo, a censura e a pressão social continuam relevantes, especialmente em um mundo onde a liberdade de expressão enfrenta desafios constantes. Seu pensamento continua a inspirar aqueles que defendem sociedades mais abertas, pluralistas e respeitosas da diversidade humana. Entre os temas que marcaram o pensamento de John Stuart Mill, a defesa dos direitos das mulheres foi um dos mais revolucionários para a sua época. Em um século dominado por estruturas patriarcais rígidas, Mill destacou-se ao argumentar que a igualdade de gênero não era apenas uma questão de justiça, mas também um fator essencial para o progresso social. Sua obra Sujeição das Mulheres, publicada em 1869, tornou-se um dos textos fundadores do feminismo moderno e reafirmou seu compromisso com os ideais de liberdade e igualdade. A influência de Harriet Taylor Mill, sua esposa e parceira intelectual, foi crucial para o desenvolvimento de suas ideias sobre a igualdade entre homens e mulheres. Harriet, uma escritora e pensadora talentosa, compartilhava com Mill a visão de que as restrições impostas às mulheres não eram apenas injustas, mas também um grande desperdício do potencial humano. Suas conversas e colaborações ajudaram a moldar a argumentação de Mill, tornando sua defesa dos direitos das mulheres ainda mais sólida e convincente. Em A Sujeição das Mulheres, Mill começou sua análise demonstrando que a subordinação feminina não era um fato natural ou inevitável, mas sim o resultado de uma construção social que se perpetuava ao longo dos séculos. Ele comparou a situação das mulheres à de escravos, argumentando que sua exclusão dos direitos políticos, educacionais e econômicos era uma forma de opressão institucionalizada. Para ele, essa desigualdade não se justificava nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista racional.
Um dos principais argumentos de Mill contra a discriminação de gênero era que o talento e a capacidade intelectual não estavam ligados ao sexo biológico, mas sim às oportunidades oferecidas a cada indivíduo. Ele criticava o sistema educacional da época, que restringia o acesso das mulheres ao conhecimento e às profissões de prestígio. Para ele, se as mulheres tivessem as mesmas oportunidades de estudo e trabalho que os homens, poderiam contribuir igualmente para a sociedade. Outro ponto crucial da obra foi sua defesa do direito das mulheres ao voto. Naquele período, a participação política feminina era praticamente inexistente, e a ideia de sufrágio feminino era rejeitada pela maioria da sociedade. Mill, no entanto, sustentava que excluir metade da população das decisões políticas era uma falha grave da democracia. Durante seu mandato como membro do Parlamento Britânico, ele chegou a propor emendas para garantir o direito de voto às mulheres, embora sem sucesso imediato. Mill também refutou a noção de que as mulheres eram naturalmente inclinadas à submissão ou ao papel doméstico. Ele argumentava que a aparente aceitação feminina da opressão era, na verdade, um reflexo da falta de alternativas e da pressão cultural exercida sobre elas desde a infância. Para ele, se as mulheres fossem educadas de maneira independente e livres para escolher suas próprias trajetórias, muitas optariam por carreiras, liderança política e contribuições intelectuais, em vez de ficarem restritas ao ambiente doméstico. Além da questão política e econômica, Mill também criticava o impacto do patriarcado sobre os relacionamentos e a vida privada. Ele via o casamento tradicional como uma instituição desigual, na qual as mulheres tinham pouca ou nenhuma autonomia sobre suas vidas e corpos. Defendia que o casamento deveria ser baseado em parceria e igualdade, não em obediência e submissão. Sua visão de um matrimônio entre iguais era radical para a época, mas antecipava discussões que viriam a se tornar centrais nos séculos seguintes. A recepção da obra foi controversa. Enquanto alguns progressistas a elogiaram, muitos conservadores a consideraram perigosa e subversiva. A ideia de que as mulheres deveriam ter direitos plenos desafiava não apenas a legislação vigente, mas também crenças profundamente arraigadas sobre gênero e família. Apesar das resistências, a sujeição das mulheres teve um impacto duradouro, sendo adotado posteriormente por movimentos sufragistas e feministas em diversas partes do mundo. Embora Mill não tenha vivido para ver a realização de muitas das mudanças que defendia, sua obra influenciou significativamente o avanço dos direitos das mulheres. Seu pensamento inspirou futuras gerações a lutar pela igualdade política, social e econômica. Décadas após sua morte, muitas das reformas que ele propôs começaram a ser implementadas, incluindo o direito ao voto feminino, o acesso à educação superior e a ampliação das oportunidades profissionais para as mulheres. Além de suas contribuições à filosofia política e social, John Stuart Mill teve um impacto profundo no campo da economia. Sua obra Princípios de Economia Política, publicada em 1848, tornou-se uma das referências mais importantes do pensamento econômico do século XIX. Inspirado tanto pelo liberalismo clássico quanto por preocupações com justiça social, Mill procurou conciliar a defesa da liberdade de mercado com a necessidade de reformas que garantissem um maior bem-estar coletivo. Diferente dos economistas anteriores, como Adam Smith e David Ricardo, Mill via a economia não apenas como uma ciência descritiva, mas também como uma ferramenta para melhorar a sociedade. Embora reconhecesse a importância das leis do mercado, argumentava que elas não deveriam ser vistas como imutáveis ou inevitáveis. Para ele, a economia deveria levar em conta fatores morais e sociais, sendo usada para promover maior equidade e reduzir as desigualdades econômicas. Um dos aspectos mais inovadores de sua obra foi a distinção entre as leis da produção e as leis da distribuição. Mill acreditava que as leis da produção eram determinadas por fatores naturais e tecnológicos, enquanto as leis da distribuição eram criações humanas e, portanto, passíveis de mudanças. Isso significava que a forma como a riqueza era distribuída na sociedade não dependia apenas das forças de mercado, mas também de decisões políticas e institucionais. Assim, ele abriu espaço para a ideia de que a sociedade poderia adotar políticas redistributivas para reduzir desigualdades sem comprometer o progresso econômico. Mill também foi um dos primeiros economistas a reconhecer os limites do crescimento econômico.
Em sua teoria do Estado estacionário, argumentava que a expansão econômica não poderia continuar indefinidamente e que, em algum momento, o crescimento material atingiria um limite. No entanto, ao contrário de muitos economistas de sua época, ele via esse estado estacionário não como um problema, mas como uma oportunidade para que a sociedade reorientasse suas prioridades em direção à melhoria da qualidade de vida, da cultura e da justiça social. Outro ponto central do pensamento econômico de Mill foi sua visão sobre a propriedade privada e o papel do Estado. Embora acreditasse que o capitalismo era o melhor sistema para gerar riqueza, ele também reconhecia que o livre mercado, por si só, não garantia uma distribuição justa dos recursos. Defendia, portanto, a necessidade de intervenções estatais em áreas como educação, direitos trabalhistas e assistência social, de modo a corrigir as falhas do mercado e garantir que o progresso econômico beneficiasse a sociedade como um todo. Mill também foi um dos primeiros a considerar seriamente o cooperativismo como uma alternativa ao modelo tradicional de produção capitalista. Ele via com bons olhos a ideia de empresas geridas pelos próprios trabalhadores, pois acreditava que isso poderia reduzir as desigualdades e aumentar a eficiência econômica. Sua defesa das cooperativas antecipou muitas das discussões contemporâneas sobre modelos econômicos mais justos e sustentáveis. Além disso, ele foi um crítico das condições precárias de trabalho que marcaram a Revolução Industrial. Mill argumentava que a liberdade econômica não poderia ser usada como justificativa para a exploração dos trabalhadores e que o Estado deveria intervir para garantir salários justos, limites para a jornada de trabalho e melhores condições laborais. Sua preocupação com a dignidade do trabalhador influenciou debates que, mais tarde, resultariam em importantes reformas sociais. Sua abordagem econômica também estava alinhada com suas preocupações sobre a igualdade de gênero. Ele defendia que as mulheres deveriam ter acesso ao mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens e que a discriminação de gênero na economia não apenas era moralmente errada, mas também um desperdício de talento e potencial produtivo. Suas ideias ajudaram a fundamentar debates posteriores sobre a inclusão das mulheres na força de trabalho. O impacto do pensamento econômico de Mill foi duradouro. Suas ideias influenciaram tanto os liberais que buscavam aprimorar o capitalismo quanto os socialistas que procuravam alternativas mais igualitárias. Seu equilíbrio entre a defesa da liberdade individual e a preocupação com a justiça social fez com que seu pensamento servisse de ponte entre diferentes correntes ideológicas e inspirasse economistas e reformadores ao longo do tempo. John Stuart Mill foi um dos principais expoentes do utilitarismo, uma corrente filosófica que busca fundamentar a moralidade na maximização da felicidade e na minimização do sofrimento. Influenciado diretamente por Jeremy Bentham e por seu pai, James Mill, John Stuart desenvolveu uma versão mais refinada e humanizada do utilitarismo, ampliando seu escopo e incorporando novas preocupações éticas. Sua obra Utilitarismo, publicada em 1863, estabeleceu as bases de sua visão moral e ajudou a consolidar essa corrente de pensamento como uma das mais influentes na filosofia moderna. Diferente de Bentham, que via a felicidade como uma questão meramente quantitativa, medida pelo cálculo de prazeres e dores, Mill introduziu uma distinção essencial entre prazeres superiores e inferiores. Para ele, nem todas as formas de prazer eram equivalentes. Os prazeres intelectuais e morais, como o conhecimento, a arte e o desenvolvimento pessoal, eram qualitativamente superiores aos prazeres físicos e sensoriais. Essa diferenciação trouxe uma nova profundidade ao utilitarismo, afastando-o de críticas que o acusavam de ser uma doutrina hedonista simplista. Outro ponto central da filosofia de Mill era a ideia de que a felicidade individual estava intrinsecamente ligada ao bem-estar coletivo. Ele argumentava que uma sociedade justa deveria promover condições que permitissem a todas as pessoas alcançar seu potencial e experimentar uma vida plena. Assim, sua versão do utilitarismo não se limitava a decisões individuais, mas também servia como um guia para políticas públicas e reformas sociais. Para ele, uma sociedade que negligenciava os direitos e oportunidades de seus cidadãos não poderia alcançar o máximo de felicidade possível. A defesa da liberdade também estava profundamente conectada ao seu pensamento utilitarista. Mill acreditava que, para que os indivíduos fossem verdadeiramente felizes, precisavam ter autonomia para tomar decisões sobre suas próprias vidas. No entanto, essa liberdade deveria ser equilibrada com a responsabilidade social.
O princípio do dano, formulado em sua obra sobre a liberdade, se encaixava perfeitamente nessa perspectiva. As pessoas deveriam ser livres para agir como quisessem, desde que suas ações não prejudicassem os outros. Mill também aplicou sua visão utilitarista à educação, defendendo que o conhecimento era essencial para a construção de uma sociedade mais justa e eficiente. Ele acreditava que uma população bem educada não apenas tomaria decisões mais racionais e informadas, mas também desenvolveria um senso maior de empatia e cooperação, reduzindo conflitos sociais e promovendo o progresso coletivo. Dessa forma, o investimento na educação não era apenas uma questão de crescimento econômico, mas um meio de elevar o nível moral da sociedade. Outra implicação importante de sua filosofia era a necessidade de proteger os direitos das minorias. Como Mill reconhecia que a maioria poderia impor sua vontade sobre os grupos menos influentes, ele defendia que as leis e instituições deveriam garantir que todos os indivíduos fossem tratados com igualdade e respeito. Isso se refletia em sua defesa dos direitos das mulheres, dos trabalhadores e das classes mais pobres, demonstrando que sua visão utilitarista não era apenas uma teoria abstrata, mas um compromisso real com a justiça social. No campo da política, Mill via a democracia como o melhor sistema para maximizar a felicidade da sociedade, mas também alertava sobre seus riscos. Ele temia que a tirania da maioria pudesse sufocar a diversidade de pensamento e impor normas que prejudicassem a liberdade individual. Por isso, defendia a participação ativa dos cidadãos na política e a necessidade de proteger os direitos fundamentais contra possíveis abusos do poder democrático. O utilitarismo de Mill também teve um impacto significativo na ética aplicada, influenciando discussões sobre justiça, direitos humanos e políticas públicas. Seu pensamento ajudou a moldar abordagens contemporâneas sobre o equilíbrio entre liberdade e bem-estar social, sendo frequentemente citado em debates sobre redistribuição de riqueza, regulamentação econômica e políticas de saúde. Apesar de seu grande impacto, o utilitarismo de Mill não ficou isento de críticas. Alguns filósofos argumentaram que sua distinção entre prazeres superiores e inferiores era subjetiva e difícil de ser aplicada de maneira prática. Outros questionaram se era possível realmente medir e comparar diferentes formas de felicidade. No entanto, mesmo com essas críticas, sua versão do utilitarismo continua sendo uma das mais respeitadas e influentes da história da filosofia moral. Além de seu impacto na filosofia e na economia, John Stuart Mill teve uma significativa atuação política, especialmente durante seu mandato como membro do Parlamento Britânico entre 1865 e 1868. Durante esse período, ele se destacou por sua defesa intransigente da liberdade, da justiça social e da reforma política. Sua passagem pelo parlamento consolidou sua reputação não apenas como teórico do liberalismo, mas como um reformador ativo, comprometido com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A eleição de Mill para o parlamento representou um momento simbólico para o pensamento liberal britânico. Sua candidatura foi marcada por uma postura de independência, recusando-se a fazer campanhas tradicionais ou promessas vazias para atrair eleitores. Em vez disso, ele apresentou suas ideias com clareza e firmeza, defendendo princípios como a ampliação do sufrágio, a igualdade de direitos e a liberdade de expressão. Seu estilo direto e sua reputação intelectual foram fatores determinantes para sua eleição como representante da cidade de Westminster. Um dos principais focos de sua atuação parlamentar foi a ampliação do direito ao voto. Naquela época, apenas uma pequena parcela da população britânica tinha acesso ao sufrágio, e Mill defendia uma expansão progressiva da participação política. Embora não tenha conseguido implementar todas as mudanças que desejava, ele apoiou reformas que ampliaram o número de eleitores, pavimentando o caminho para futuras conquistas democráticas no Reino Unido. Outro aspecto marcante de sua atuação política foi a defesa do sufrágio feminino. Mill foi um dos primeiros parlamentares britânicos a propor formalmente o direito de voto para as mulheres, apresentando uma emenda à Reform Act de 1867 para incluir as mulheres no eleitorado. Sua proposta foi rejeitada, mas a iniciativa foi um marco na luta pelos direitos políticos das mulheres, influenciando o movimento sufragista que cresceria nas décadas seguintes. Mill também se destacou por sua posição firme contra a escravidão e o colonialismo.
Ele criticou duramente o uso do poder imperial britânico para subjugar povos em diversas partes do mundo e argumentou que o progresso moral de uma nação deveria ser medido pela forma como tratava seus cidadãos e os povos sob sua influência. Embora reconhecesse a complexidade da administração colonial, defendia que o Império Britânico deveria atuar em benefício do desenvolvimento e da autodeterminação dos povos colonizados, em vez de explorá-los. A defesa dos direitos trabalhistas foi outro tema central de sua atuação parlamentar. Mill reconhecia as falhas do capitalismo industrial e defendia a necessidade de regulamentações que garantissem melhores condições para os trabalhadores. Ele apoiava a limitação da jornada de trabalho, o direito à associação sindical e a melhoria dos salários, argumentando que a justiça social era um fator essencial para o desenvolvimento econômico sustentável. Além das questões políticas e sociais, Mill também atuou na promoção da liberdade de pensamento e na proteção dos direitos individuais contra abusos do Estado. Ele se opôs a leis repressivas que restringiam a liberdade de imprensa e defendeu que a diversidade de opiniões era fundamental para o progresso intelectual e moral da sociedade. Sua postura em relação à liberdade de expressão influenciou gerações de legisladores e juristas, consolidando sua posição como um dos maiores defensores do liberalismo político. Apesar de sua atuação incisiva, Mill enfrentou resistência tanto de setores conservadores quanto de alguns liberais mais pragmáticos. Suas ideias avançadas para a época frequentemente geravam controvérsias e dificultavam a obtenção de apoio político para suas propostas. Após 3 anos de mandato, ele não conseguiu ser reeleito, em parte devido à sua defesa impopular do sufrágio feminino e de reformas sociais progressistas. Mesmo fora do parlamento, Mill continuou participando ativamente dos debates políticos e sociais. Ele manteve seu compromisso com a educação pública, a reforma agrária e a promoção da justiça econômica, utilizando sua influência intelectual para impulsionar mudanças na sociedade britânica. Seu ativismo e suas ideias contribuíram para moldar a agenda reformista das décadas seguintes, influenciando políticas que seriam implementadas progressivamente ao longo do século XX. O impacto de John Stuart Mill na filosofia, na política e na economia é imensurável. Sua visão progressista, que equilibrava a defesa das liberdades individuais com um profundo compromisso com a justiça social, permanece uma das influências mais poderosas na formação das sociedades modernas. Seu legado é visível em muitos dos princípios fundamentais que norteiam as democracias contemporâneas, como a liberdade de expressão, a igualdade de direitos e o compromisso com a educação pública. Ao longo de sua vida e através de suas obras, Mill construiu uma filosofia política que não apenas buscava compreender o mundo, mas também mudá-lo de forma a torná-lo mais justo e mais humano. Mill foi uma figura essencial para a consolidação do liberalismo clássico, mas também soube adaptar esse pensamento às complexidades de seu tempo. Ao contrário de outros pensadores liberais que mantinham uma visão mais rígida sobre os limites da intervenção estatal, Mill reconheceu as falhas do mercado e argumentou que, em certas situações, a intervenção do Estado seria necessária para garantir um equilíbrio entre a liberdade individual e a justiça social. Isso foi particularmente relevante em um contexto de rápidas mudanças sociais, como a Revolução Industrial, que criou uma enorme desigualdade entre as classes sociais. Sua defesa da intervenção estatal para proteger os mais vulneráveis não apenas ampliou a visão tradicional do liberalismo, mas também antecipou debates que se tornariam centrais no século XX. A obra de Mill também deixou um legado profundo na filosofia moral, especialmente com sua abordagem do utilitarismo. Ao incorporar a diferenciação entre prazeres superiores e inferiores, Mill refinou a visão de Jeremy Bentham, proporcionando uma moralidade mais sofisticada que levava em conta não apenas a quantidade de prazer, mas a qualidade das experiências humanas. Seu trabalho nesse campo influenciou gerações de filósofos, especialmente aqueles que buscavam conciliar o hedonismo com uma visão mais ampla das potencialidades humanas e dos valores sociais. O utilitarismo de Mill continua sendo uma das teorias mais debatidas e estudadas na ética contemporânea. Em termos de política, o compromisso de Mill com a expansão dos direitos civis e políticos teve um efeito transformador. Sua defesa do sufrágio feminino, apesar de não ter sido bem-sucedida em sua época, antecipou as conquistas dos direitos das mulheres no século XX. O movimento sufragista foi diretamente influenciado por sua insistência de que a democracia verdadeira não poderia ser alcançada sem a plena inclusão das mulheres no processo eleitoral.
Mesmo que Mill não tenha vivido para ver a realização de suas propostas, ele deixou uma marca indelével na luta pela igualdade de gênero, sendo lembrado como um dos primeiros grandes defensores dos direitos das mulheres. Além disso, sua visão de um sistema educacional acessível e de qualidade para todos foi uma pedra angular de seu pensamento. Mill acreditava que a educação era essencial para a formação de cidadãos plenos e para o progresso moral e intelectual da sociedade. Sua ênfase na educação não apenas como um meio de desenvolvimento pessoal, mas também como um instrumento de justiça social, contribuiu para a expansão do sistema educacional em muitos países e continua a ser uma referência fundamental para as políticas educacionais até os dias atuais. Mill também deixou um legado no campo das ciências sociais, especialmente na análise do papel do Estado na sociedade. Sua obra sobre liberdade individual e o papel do governo ajudou a moldar as discussões modernas sobre direitos civis, liberdade política e o papel da autoridade em uma democracia. Sua abordagem pragmática e focada nas consequências das ações governamentais fez com que suas ideias fossem muito influentes em movimentos de reforma política e social em todo o mundo. Sua crítica ao imperialismo e ao colonialismo britânico também é uma faceta importante de seu legado. Mill, embora defensor do império em muitos aspectos, nunca deixou de questionar suas práticas opressivas. Sua visão de que o Império Britânico deveria promover o desenvolvimento das colônias e respeitar seus direitos foi radical para seu tempo. Essa postura, mais tarde, inspiraria movimentos anticoloniais e fortaleceria os argumentos contra a exploração imperialista, que se intensificariam no século XX, especialmente com a luta pela independência de diversas nações colonizadas. Além de sua filosofia política e econômica, Mill também se destacou por suas reflexões sobre a psicologia humana. Sua análise da mente humana e suas considerações sobre como os indivíduos podem alcançar uma vida plena e racional foram fundamentais para os desenvolvimentos posteriores na psicologia e nas ciências sociais. Mill acreditava que o ser humano deveria buscar autoaperfeiçoamento e a felicidade através da razão e da liberdade, sempre respeitando o bem-estar coletivo. Esse foco no desenvolvimento humano integral e na busca pela excelência moral teve um grande impacto nas correntes de pensamento que surgiriam nas áreas da ética, da psicologia e da filosofia prática. Apesar de suas muitas contribuições, Mill não era uma figura imune a críticas. Seu utilitarismo foi contestado por filósofos como Henry Sidgwick e outros que questionaram a aplicabilidade prática de suas teorias. Além disso, a sua concepção do bem-estar coletivo muitas vezes foi vista como difícil de ser definida e mensurada. Contudo, sua disposição para confrontar os problemas morais e sociais de sua época com argumentos sólidos e racionais fez com que sua obra permanecesse uma referência sólida, apesar das críticas. John Stuart Mill morreu em 1873, mas seu legado permanece vivo nas discussões filosóficas, políticas e sociais que ainda dominam o debate intelectual e as políticas públicas contemporâneas. Suas ideias sobre a liberdade, a igualdade de gênero, a justiça social e o utilitarismo continuam a ser temas centrais em muitas das questões que enfrentamos no mundo moderno. Ele não apenas foi um pensador fundamental de seu tempo, mas um pioneiro cujas propostas ajudaram a moldar a sociedade em que vivemos hoje. Seu trabalho oferece uma visão crítica e construtiva para os desafios sociais, demonstrando que a filosofia pode e deve ter um impacto direto na melhoria da vida humana.